noite então, estamos aqui de volta, né, tio? Patrick agora episódio 4 do nosso Degustube. Vieram uns feedback dos nossos primeiros 3 vídeos, né, e resolvemos fazer um pouco mais curto, apesar dessa degustação incluir 3 cervejas, como vocês podem ver aí. Mas nós vamos tentar fazer um negócio mais objetivo, não ficar divagando muito assim, pra ser mais fácil de assistir também, porque não é todo mundo que consegue assistir um vídeo de 30 minutos assim com... Eu gosto. Eu gosto também, mas acho que como a gente queria atingir mais pessoas, e por isso mesmo também nós não vamos nos limitar mais a usar só cervejas americanas, que era o propósito inicial meu, porque era um negócio pro blog, mas agora eu acho que muita gente deu sugestão, eu acho que a gente fazendo com cervejas que são disponíveis aqui fica mais legal, porque a pessoa pode assistir e beber a mesma cerveja que a gente está degustando, e isso dá, pelo menos a nossa opinião sobre aquilo que ele está bebendo, e é bom para a pessoa treinar o paladar. Não que a gente seja mestre assim, mas a gente já está bebendo faz um tempinho, a gente tem uma noção boa, né? Mas então a gente convida vocês a buscarem essas 3 cervejas dos próximos posts que vão estar disponíveis aqui no Brasil, e beber com a gente enquanto vocês vão assistir no vídeo. Então é isso. Então aqui hoje eu tive a ideia de a gente fazer uma degustação horizontal, né? Então comparativa de 3 rótulos do mesmo estilo, os 3 belgas. Mas antes, deixa eu só apresentar aqui o Patrick, não sei para quem alguém não conhece ele é nosso irmão, então nós 3 somos irmãos, e ele está aqui em Piracicaba hoje e vai participar com a gente pelo menos desse episódio e talvez de alguns outros. Assim que eu for convidado, eu venho. E mais pra frente também. Então seremos 3 opiniões dessa vez. Então voltando aqui, então são 3 cervejas, acho que todo mundo conhece, que quem gosta de cerveja conhece. Estilo a triple. Fala primeiro do estilo, Phil, e depois eu falo das cervejas. Tá, então hoje a proposta não é necessariamente falar muito do estilo, mas é mais para a gente comparar uma com a outra. Eu vou falar aqui um pouco do estilo geral, e aí uma vez que a gente estiver tomando as cervejas, a gente vai comparando quais são as características que estão mais marcantes em uma em relação à outra. Então, Triple é um estilo belga, que ele tem... A principal característica é de ter os ésteres e o álcool e os aromas de basicamente condimentado, essa coisa que é a primeira coisa que aparece no estilo. Lúpulo também pode ter alguma característica média, floral assim, mas sempre em segundo plano. Malte também, se aparecer, é bem leve, suave, sem notas tostadas, sem diacetil. E no sabor a gente vai ter uma coisa que é mais um casamento dessas 3 coisas, né, que é o frutado, o condimentado ou apimentado, /apimentado, e o álcool. São essas 3 coisas. Ela é uma cerveja que é bem atenuada, muito simples de fazer, difícil de você realizar ela assim com todos os méritos técnicos, né? Mas ela é muito simples, a receita é simples, é basicamente malte pilsen, então você vai ter uma cor que vai ser amarelo claro a um dourado, não vai passar disso, e você vai usar até 20% de açúcar. Por que açúcar? Não para torná-la doce, mas justamente porque como o açúcar é um ingrediente que ele é mais simples do fermento fermentar, então ele vai dar essa atenuação. Você usa ele basicamente por causa disso. Para elevar o teor alcoólico. E aí, para elevar o teor alcoólico. Não pode ter notas de álcool tão presentes, de álcool superiores muito forte, mas ele é um casamento, então ele também tem o seu condimentado do álcool. Assim. Tem que terminar seca, e pode ter algumas notas de lúpulo também no sabor, assim, mas também sempre abaixo dessas 3 principais características que eu falei. Fora isso, eu acho que é isso, não tem muito do que fugir aqui. Uma cerveja bem simples e direta. Você já fez triple, né? Já. Deu certo? É muito difícil, não. Inclusive,
um dos estilos da competição da Cerveja Paulista era triple, caseira, e eu fui um juiz, que tinha por volta de 25 concorrentes, quase ninguém acertou, assim, quase ninguém chegou parecido com ela. Enquanto você já fez, Patrick? Fiz também, agora esse estilo ele acaba chegando até um pouco próximo do Belgian Golden Strong. E no caso, a cerveja ela não ficou com um teor alcoólico tão elevado, no caso a triple ela fica aí na faixa de uns 7,5 a 9,5. Então a minha acabou caindo um pouquinho abaixo, apesar de eu estar fazendo uma triple, eu acho que ela se classificava um pouco mais como uma Golden Strong. Então vamos lá, sobre as cervejas de hoje. Primeiro a Triple Carmelite. Deixa eu focar aqui. Essa cerveja tem um rótulo muito legal, um copo muito legal, que eu não tenho aqui ele. Eu tenho esse copo, mas não está aqui. E ela é da Bostils, da cervejaria Bostils, que é a mesma que faz a Quack, a mesma que faz a Deus. É uma cervejaria grande na Bélgica, assim, e de grande distribuição. Ela não é trapista, mas ela é belga. As outras duas são trapistas, que é a Westmalle, que essa talvez seja a cerveja mais famosa dessa abadia trapista. Ela faz a Double também. E talvez a maior das três, a Chimay, que também tem 3 rótulos mais conhecidos e importados para o Brasil. Esse aqui é a versão triple, que também chamam de Chimay White, né, por causa do rótulo mais branco, amarelo. E é isso aí, 3 triples de peso, 2 trapistas e uma não trapista, mas isso aí não quer dizer muita coisa, é só um rótulo, apelo comercial que dá uma certa suposta qualidade para a cerveja, mas... Uma última coisa que eu queria falar é só, do mesmo jeito que a Bohemian Pilsner tem a sua representante clássica como sendo a Pilsner Urquell, a Triple tem a sua representante clássica como sendo a Westmalle. Então, você basicamente compara tudo com ela. Eu acho que tem mais variações cabíveis para a Triple do que na Bohemian Pilsner, mas é bom saber disso. As 3 são até citadas no BJCP como representantes do estilo, né? Bom, vamos manter a ordem dos copos aqui então. O copo da esquerda vai ter a Carmelie, o do meio a Westmalle e a última aqui. Vamos, cada um serve. Eu sirvo a Carmelie. Uma. Cuidado que é Gusher, né? Muita espuma ela. Ela já deu uma esquentada, né? Então, toma cuidado para servir. Outro detalhe que eu esqueci de falar é que o estilo ele requer uma carbonatação muito alta. Também é uma marca do estilo, né? Justamente porque ele é todo voltado para ser cheiro de champanhe aqui no ar. Fácil de beber. Além de ser fermentado na garrafa, né? Normalmente. É verdade. Esse detalhe, né? Olha a carbonatação disso. É difícil de pôr. Tem que virar bem o copo. Eu não fiz um péssimo trabalho aqui em colocar. Nossa, horrível meu pôr. Esses copos são os piores. Esse aqui é o primeiro, né? Beleza, vamos manter a ordem aqui entre a gente de novo. E como nós vamos proceder? Todo mundo tomando a mesma ou... vamos... Tá certo que vai... Será cheirar... Presta aqui pra frente. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, vamos lá. Começa falando do aroma primeiro. Vamos começar da esquerda para a direita? Tá. Começar com... Então aqui... Triple Carmelite. Aroma da Triple Carmelite, o que vocês sentem? Esse condimentado é a primeira coisa que vem. Condimentado às vezes é difícil de explicar, mas que compostos condimentados isso te faz lembrar? Assim? Pra mim é laranja cítrica, assim. Sim. Coisa que mais aparente, assim, que eu costumo traduzir, assim. Quase casca de laranja, assim, Casca de laranja. Uhum.
uma coisa que quase que chega perto Limão do estilo Vitz também, né? É, Porque é. ele tem essa floral cítrico laranja, né? Mas Então, o aroma da Carmelit tem esse bem frutado, spice. bem assim, frutado, né? Consegue sentir um pouco de malte? Sinto um pouco de álcool também. Álcool. Álcool vem antes do malte, na minha concepção, assim, uma coisa. Então, fermento, álcool, um pouquinho de malte, né? E os ésteres aparecem bastante aqui, é verdade. É verdade que os ésteres eles estão mais em evidência do que a nota apimentada. O lúpulo já está mais distante um pouco de perceber, né? Uhum. West Mare. Agora que vem a brincadeira pra gente comparar as duas coisas. Pra mim já é bem menos spicy do que a primeira, não sei o que vocês acharam. Tem spice, talvez dominando. Eu sinto um pouquinho mais de lúpulo aqui também, talvez porque justamente como ela não é tão condimentada, quanto tão cheia de fruta, de éster, aparece um pouco mais o lúpulo, um lúpulo floral, né, esse Styrian Gold que deve ter sido usado. E mais malte perceptível pra mim. Mais malte. Exato. E um bem pouco menos. mais de álcool também, né? Vale falar aqui também que a Carmelit tem 8.4, a West Mare é mais alcoólica um pouco, né? Ela já está no limite 9,5. superior do estilo, até 9,5. E a Chimay? Tá vendo aí? A Chimay é 8. Tá, então a West Mare é uma cerveja teoricamente com mais malte ou mais adjunto, mais açúcar. Ou não, tô falando besteira. Ou então Eu não me arriscaria. O fermento deles trabalha mais. As 3 opções, né? É que são parâmetros, né? Às vezes um fermento usado bem por algumas pessoas consegue ir até mais do que no outro tem. As notas de, sei lá, mel. Então eu senti uma das primeiras coisas que eu senti foi caramelo, embora você imagine que não deve ter caramelo aqui, mas aí pode ser alguma coisa que eu estou confundindo, não sei. Às vezes Eu tô até com medo de falar um pouco, mas eu tô sentindo um pouco de oxidação, não sei se pode ser isso. Tô sentindo um pouco mais do maltado mesmo e pouca da característica de fermento dele, que eu acho que normalmente deve estar presente. Às vezes pode até ser um representante. A validade dela acho que está dentro. Tá aqui, 22 de setembro de 2013. Cervejas também resistem bem, né? Porque tem fermento na garrafa. Exato. Vamos pra Chimay, rapidamente. Eu só queria comparar a Não, cor. vamos, já. Cheira primeiro. Esse copo favorece o cheiro também. O copo faz toda a diferença. Talvez esse aqui seja bom, esse não é bom. Eu não usaria ele para uma degustaçãozinha assim. Mas eu sinto ela inferior às outras duas, assim. O que vocês acham? Pode discordar de mim também. Não, de aroma eu achei a Triple Camellia disparadamente a melhor. Essa aqui parece estar menos intensa, parece ser um negócio mais feito em larga escala, não sei a escala também. Ele tem um pouquinho mais de bubblegum, assim, uma coisa... Talvez uma fruta mais uma vermelha, coisa assim, que dá uma nota um pouquinho mais doce, que é uma nota parecida com essas Belgian Golden que se encontra por aí, tipo a Boêmia Confraria, uma coisa um pouquinho mais... menos complexo. Menos complexo. Tem menos balanço entre várias coisas acontecendo, mas tem uma nota só que é esse éster mais proeminente. Mas acho que resumindo, eu diria a primeira talvez o mais frutado, a do meio puxa até um pouco mais pro malte, essa aqui eu estou sentindo um pouco de álcool, assim, de ésteres, de fenol e um pouco mais apimentado, não tão frutado. Agora, então, se fosse para comparar e para dar nota assim, entre uma coisa e outra, eu achei que elas estão bem distintas uma das outras, assim, Apesar de ser o mesmo estilo. em aroma, apesar de ser o mesmo estilo. Essa aqui tá uma coisa mais cítrica, mais pro estilo mais, digamos, com mais condimento, assim, parece que tá mais com mais laranja e tal. Essa daqui tá mais centrada, digamos. Eu lamento que ela já tá um pouquinho quente, porque eu acho que ela foi feita pra gente tomar um pouquinho mais gelado, assim, como uma coisa a 3, 4 graus, assim, pra você conseguir. Mas vamos...
Apesar que aqui no rótulo da Westmalle tá falando temperatura de servir ela de 8 a 14 graus. É, por isso que eu deixei ela fora um tempinho. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. E agora vamos pra aparência. Falar da aparência delas. Deixa eu colocar as três aqui. Pega aquele copo lá e coloca aqui. Vai dar pra ver certinho aqui, Esse ó. copo, achando que foi um pouco diferente. Foi. Né? É, Vamos ver, ó, vou trocar pelo meu. esse foi o último copo, né? Então a Chimé é um pouco mais... Será que é o copo também? Não, eu acho que não. Acho que a Chimé é um pouco mais escura. É assim, pouquinho. ela é mais escura. Ela é um pouquinho mais dourada mesmo. A Westmalle e a Triple Carmelite são bem semelhantes, né? Bem parecidos. Bem semelhantes, só que a retenção de espuma é pior na Westmalle das três. Talvez por ela ser um pouco mais alcoólica e pelo copo, talvez. A espuma dela, olha nos seus três aí como... Com certeza, deu pra como perceber tá pior, que né? a Westmalle tá pior. Então eu acho que a Carmelite tem a melhor aparência, né? Talvez a Chimé que também é um pouco mais escura, mas... Acho que a Chimé talvez tenha a melhor aparência, né? Peguei o 3 e... Eu Acho que eu daria 3 nessas duas e 2 nessa. Sim, eu também. Eu acho que eu gosto mais de uma cor de tripla mais Mais clara. dourada, assim, né? Mais vibrante. Então, o preferido seria a Carmelite pra você? Sim. Tá. Aliás, ela pulou na frente bastante, né? No aroma também, né? No aroma de 12, né? Quanto você daria? Acho que quase 12, né? Eu daria um 10, assim. Acho que eu daria 10 também. Acho que eu daria 11 pra Carmelite. E pras outras... achei o aroma da Westmalle um pouco melhor ainda do que da Chimay. Eu também. Eu daria 9 pra Westmalle, 11 pra Carmelite e uns 8 pra Chimay. Todos. Chimay, ó, já perdeu o aroma, assim, tipo, você cheira as 3 agora, parece que tá menos intenso, assim. Vem muito álcool na Chimay, né? Bastante, parece que... Apesar dela ser a menor teor alcoólica, né? Das três. Vamos beber? Bom. Carmelite primeiro. Muito condimentado. Muito. Talvez até um pouco demais, eu diria. Um negócio que... é bom, assim, por um lado. O fermento produz muito éster e fenol, mas às vezes isso meio que não deixa o resto do mal. É que é uma cerveja de fermento, mas na minha concepção ela poderia ser um pouquinho menos. Difícil de explicar, preferência pessoal, assim. O que vocês acham? Eu percebo bem uma certa doçura do malte, junto Por baixo, com isso. né? E apesar de ser estilos que devem terminar bastante cedo, acho que talvez isso, estou sentindo acho que um pouco demais, talvez se ela conseguisse terminar um pouquinho mais seco para você já esquecer um pouco esse apimentado, né? Mas acho que isso é uma coisa que também vai mudando. Diferentemente a outra coisa que eu queria falar é que no aroma ficou mais pro laranja, cítrico, mas na boca eu achei que ficou muito mais pra floral, assim. Toma de novo, percebe assim no final do gole, assim. É muito spice, floral, Muito. assim. O álcool ajuda a dar essa nota de spice ao mesmo tempo, porque ele meio que volatiliza tudo, né? Tem bastante disso. Agora eu queria perguntar para vocês se vocês acharam do amargor, porque o estilo triple, ao contrário do que se imagina, ele não tem um amargor tão fraquinho assim, então... Tem que ter um pouco de lúpulo. No BJCP está entre 20 a 40, que embora... Mas vem muito do fermento isso também, não só do lúpulo. IBU é do lúpulo mesmo, mas ele é um valor alto porque a OG é muito alta, né? Então, se você comparar a OG dividido pelo BU, né, que é uma característica que a gente deveria usar bastante nesse programa aqui, para saber onde está a cerveja, ainda vai continuar em 0,4, assim, mais ou menos. Você vê uma cerveja muito amarga, vai ter um OG dividido por BU por volta de 1. Por exemplo, uma cerveja de 6% de álcool, 60 BUs, uma IPA, muito amarga, o balanço. Uma inversa é por exemplo, uma Hefeweizen. Vai ter 10 a 15
IBUs, ele vai ter, sei lá, 0.040, ou seja, vai ter quase 3 ali, né? 3 para 1. Ou 2 para 1. Então tem 0,5, né? Desculpa, estou fazendo o inverso. Então quanto mais para perto de 1, mais amarga, e quanto mais para perto de... Isso, o de mínimo zero. possível vai ser o quê? É BU dividido por GU. O mínimo possível vai ser... vai ser 0, quando o IBU é infinito. Entendi. Tá, não vamos perder o foco. Lógico, Precisamos ir rápido. Do lúpulo é legal falar que assim, o sabor de lúpulo eu acho difícil de você perceber. Mas o amargor está presente. O amargor faz parte, é importante e é muito mais notável. Vamos lá? Westmalle Triple. Acho que o sabor segue mais ou menos o aroma. Um pouco Aham. mais maltado, Sim, né? sim. Bem mais maltado. Né? Bem mais maltada, bastante diferente. Bem mais alcoólico. Bastante diferente da... Engraçado isso, né? Você não dá isso, mas é muito diferente tomando lá. O amargor eu acho mais pronunciado um pouco. Bem mais. Né? Tanto pelo álcool quanto pelo... Bem mais. Ele tem um retrogosto amargo. Isso. É. Amargo. Aftertaste. Finaliza amargo. Tá amargo até agora, né? Sim. Acho que um pouco mais seco também. Mais seco, bem menos doce que a outra. É. Apesar de ser mais maltada, ela é bem menos doce. Parece que o fermento da Westmalle trabalhou e ele não produz muito éster e tipo, reduziu muito assim. Ficou bem alcoólica, bem seca, sem muito éster assim. O fermento da Bostius, da Carmelita, parece que deixou um pouco residual doce e produziu muito éster. São duas house yeasts de triple, belgas, diferentes. Então, vocês que fazem cerveja também não basta apenas, eu quero um fermento belga triple. Existem muitas variações dentro daquela própria cepa que é supostamente muito específica, né? Então, às vezes você tem que saber com o fermento que você está trabalhando, se você quer um negócio mais esterificado, você quer um negócio mais seco, né? Até às vezes trabalhando com a mesma cepa você consegue ter essa variação, por exemplo, com temperaturas diferentes, né? Eu diria, a temperatura é o principal parâmetro que você deve trabalhar numa cerveja dessa. Eu vejo... Acho que elas fermentaram em temperaturas diferentes, então muito provavelmente. Provavelmente, é difícil saber, né? Porque aqui, como a cervejaria é diferente, tudo é diferente. Então, equipamento é diferente, tempo de maturação é diferente, temperatura é diferente, às vezes a cepa é Mas diferente. na sua opinião de cervejeiro, o fator mais importante nisso seria a temperatura? Sim, eu diria. Né? Se eu pegasse duas cervejas dessas em uma competição, eu diria que essa aqui, que é a Westmalle, como ela não está tão cheia de coisas, ela fermentou numa temperatura inferior, menor. Vamos para o Chimay? Nossa. Ela não tem nenhum amargor em relação às outras duas. Se essa aqui deve estar no... Parece que até tinha que voltar a ordem, né? Tomar essa antes de poder sentir algum amargor. Porque depois da Westmalle, passando quase docinha, né? Eu acho que definitivamente ela é bem menos complexa que as outras. É muito unidimensional. Você sente o malte, docinho ali, pouco éster também. Essa é disparado que tem mais éster, né? Disparado mesmo. E eu acho que o álcool dela, apesar de ser um teor menor que as outras duas, ele é mais aparente. Principalmente no final, assim. Até chega a agredir um pouquinho. Não é uma cerveja ruim, nem longe disso, né? Mas perto das outras ela ficou menor. Eu acho que como mouthfeel ela tem uma coisa um pouquinho mais pesada, assim, sabe? As outras pedem quando você consegue beber mais, mesmo porque ele tem o amargor ali para dar o suporte, para não ficar tão doce e tal. A Chimay ela é um pouquinho doce, ela é um pouquinho unidimensional. Claro que nós estamos falando de 3 cervejas que são muito boas, a gente está criticando comparativamente, a gente não está falando que essa aqui é uma cerveja ruim pra caramba. É só
Entre as três. Eu tomando as três, eu consigo perceber essa quase que uma característica de macro na Chimé, assim. É isso que eu ia falar. Dá pra perceber que eles querem agradar mais pessoas, assim. Eu fico pensando. Parece que ela foi feita numa fabricona, assim, né? É. As outras foram feitas à mão, assim. Parece isso. Tem um outro parâmetro que eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, que tira os ésteres é o tamanho do tanque. Eu acho que se uma cervejaria tiver um tanque muito grande, Eu acho que isso tem influência de pressão da coluna de líquido, faz suprimir ésteres. Isso aí é sabido, eu só acho, só não é sabido que tem tanta influência. Quantificado. Eu acho que tem bastante influência. O tanque dessa é maior, com certeza. Então, no sabor, nota mais ou menos quanto você daria aí pra cada uma? Então, o sabor, vamos lá, Total de 20. Eu tinha a concepção de que a Westmalle era a melhor das três, eu já estou começando a achar que a Carmelia é mais interessante. Eu daria talvez uma nota maior para essa, depois para essa, depois para essa. Eu daria Um 18 aqui? Um 18 ou 17. Tem que ser uma nota alta desse tanto. Eu vou dar um 18. São exemplares do estilo, né? Eu vou dar um 18 para essa, 17 e 15, vai. Só para não ficar na. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Tá? Essa escala também tá claro, essa preferência. Mas, eu discordo. Eu discordo de vocês, eu acho. O sabor da Westmalle é melhor. Eu acho que ela é tão esterificada que vai para um lado de um sabãozão, assim, sabe? Parece que tá comendo um detergente, assim. Sabe? É muito extra. Eu acho que o malte tinha que ficar um pouco mais evidente, assim, o doçor. Aqui acho que ela é bem mais equilibrada. No sabor. No aroma eu já gostei mais do... Entendi. Entendeu o que eu tô falando? Acho que eu daria uma nota maior para a Westmalle aqui, né? Nesse caso. E as outras duas, mais ou menos uma nota igual. Então seria um 15 para as duas aqui e um 17 aqui para cá. Eu levo muito em conta, assim, você está falando é válido, mas eu acho que a temperatura tem um papel fundamental nisso, assim. Acho que está muito realmente, mas estando mais gelada, eu fico, se equilibra com a temperatura. Acho que é isso que a gente está falando. E aí... mas aí vai de preferência pessoal de cada um, né? Conforme vai ficando mais quente, é legal você fazer a degustação assim, com a temperatura aumentando e demorando os nossos 30 minutos por programa. Então é isso, terminamos a nossa primeira degustaçãozinha das triples, as mais famosas triples pelo menos. É um estilo legal que vale a pena buscar. Dá para vocês acharem facilmente as cervejas. Elas custam, aqui paguei 15 na Chimay, 12 reais na Westmalle, e a Triple Carmelite eu achei um pouco mais cara, porque é o que eu estava procurando, mas eu vi a garrafona dela 750 ml no Pão de Açúcar por 35 outro dia, e essa deve custar uns 20 mais ou menos, então dá para todo mundo comprar e beber com a gente. Então aqui termina o nosso quarto episódio, até o próximo. Brinde aqui, cada um pega o seu preferido.